Deus trouxe você a esse vídeo aqui para te ensinar a obedecer mesmo sem sentir nada. Porque se você está esperando sentir para poder obedecer, você nunca vai viver aquilo que Deus já preparou para você. Os grandes milagres da Bíblia, eles aconteceram com pessoas que obedeceram mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mas eles escolheram obedecer. Seja bem-vinda ao meu canal, eu me chamo Carol Frutuoso e nesse vídeo aqui eu quero que você entenda o poder da obediência. Como que a obediência pode transformar a sua vida, mesmo sem você sentir nada. Escuta isso aqui. A Bíblia fala em Hebreus 11, assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Às vezes, Deus pede para que a gente obedeça em determinada área da nossa vida e a gente não está sentindo nenhum entusiasmo, nenhuma emoção, a gente está vendo as circunstâncias totalmente ao contrário, a gente não está entendendo nada. Mas a Bíblia também fala que nós não vivemos pelo que a gente vê, mas a gente vive pelo que a gente crê. Então, se você está esperando ver alguma coisa para obedecer, você nunca vai viver algo extraordinário da parte de Deus. Olha, eu mesma precisei obedecer a Deus, uma direção que Ele me deu, em prol da minha vida sentimental. Eu já contei isso aqui nesse canal, que eu estava separada, 3 anos do meu esposo, e Deus restaurou o meu casamento depois de um jejum de 60 dias que Ele me mandou fazer em prol da minha vida sentimental. E só para você entender, já que a gente está falando de obediência, quando Deus me mandou fazer esse jejum, eu não entendi nada. Eu não estava sentindo nada, eu estava extremamente no processo com Deus ali de cura, de identidade, então eu estava muito ferida. Eu nem entendia, nem via nada favorável, mas o que aconteceu? Eu decidi obedecer. E o que foi que aconteceu? Depois que eu passei por esse processo de obediência, Deus me honrou, devolveu meu casamento, devolveu a minha família. Hoje eu estou em Portugal, vivo e sou casada com o mesmo marido, aquele que eu estava separada há 3 anos atrás. E eu entendi que a obediência abriu portas que dinheiro não iria abrir para mim, influência não iria abrir para mim, inteligência, beleza. A obediência ela é um canal direto a Deus. Aprendi também que a obediência não é uma escolha, é uma decisão. Talvez Deus esteja pedindo para você fazer alguma coisa e você está esperando entender, está esperando sentir para poder fazer, e não é isso que Deus está querendo. Deus está querendo que você obedeça, porque depois ele vai explicar para você o motivo do que ele te pediu. E às vezes, olha que interessante, você pensa que Deus ele está em silêncio, só que na verdade Deus ele já pediu algo para você e agora ele está esperando que você obedeça. Vamos para a Bíblia? Vamos trazer alguns exemplos aqui na Bíblia? Abraão, quando Deus pediu o único filho ali de Abraão, o mais querido, que ele desejou, esperou por tanto tempo, o filho da sua velhice, o que foi que Deus falou para Abraão? Me entrega Isaac, leva Isaac para sacrificar. Abraão não estava entendendo nada. Abraão estava com medo, tenho certeza que ele estava com medo. Abraão era um homem humano, então por mais que ele fosse, tinha muita fé, mas ele estava com medo, porque ele sabia que ali poderia perder o filho dele, mesmo sabendo que era Deus que estava pedindo. E o que foi que ele fez? Ele esperou Deus explicar o que é que ia fazer com Isaac para poder obedecer? Ele explicou, ver o cenário favorável para poder fazer aquilo que Deus mandou para ele? Não. Abraão foi lá, pegou seu filho e simplesmente obedeceu. Enquanto Abraão estava no processo de obediência, indo até lá ao monte para sacrificar Isaac, o Senhor estava em silêncio. Por quê? Porque Deus já tinha dito a Abraão que era para fazer. Então Deus não ia fazer mais nada agora. Queria ver a ação de Abraão. E foi o que ele fez. Pegou o filho dele, levou para o monte. E ele, na hora que ele foi sacrificar, com muita dor no coração, porque eu imagino que eu não sei se eu teria essa coragem. Quando ele foi sacrificar o filho dele, aí o Senhor bradou. Falou que não era para tocar em Isaac e que agora estava vendo que o coração de Abraão não estava em Isaac, mas estava no Senhor, em obedecer ao Senhor. Outro exemplo ainda em Gênesis, Noé. Deus pediu para Noé construir uma arca. Não tinha nada à sua volta que fazia sentido para ele criar aquela arca. Não chovia, estava tudo ali, ninguém estava entendendo nada, estavam chamando Noé de louco, e Noé fez o quê? Se acovardou pelas coisas que as pessoas falavam à volta dele? Não, ele decidiu obedecer ao Senhor. E a história de Noé, você sabe bem que foi o dilúvio que aconteceu, e depois Noé e a família dele foi protegida porque obedeceu à direção de Deus. Você até pode, nesse momento, estar numa fase da sua vida que você não está vendo nada acontecer e que você precisa, sabe, de uma dose de ânimo para poder fazer aquilo que Deus falou, mas com Deus é o contrário. A Bíblia diz que o que eu faço agora tu não entendes, mas entenderás depois.
Então, às vezes, Deus quer a sua obediência. É isso que ele quer de você, a sua obediência. Ele não quer sua perfeição, ele não quer sua performance, ele quer a sua obediência e a sua confiança nele. E escuta bem isso aqui, é justamente quando você não está sentindo nada e nem vendo nada favorável à sua volta, que a sua fé ela é testada e ela é estabelecida. Você não faz um ato de obediência para provar a Deus nada, porque Deus já conhece o nosso coração. Quando a gente decide se posicionar e obedecer ao Senhor, e a gente passa por esse teste de obediência, vamos dizer assim, o Senhor está querendo mostrar para a gente mesma onde está o nosso coração e quem somos nós. Você acha que Deus não sabia que Abraão iria obedecer e iria sacrificar o filho tão amado que ele tinha? Mas Deus queria mostrar a Abraão o tanto de fé que ele tinha e queria que ele visse que o coração dele não estava em Isaac, mas estava em agradar e obedecer a Deus. Mas como praticar essa obediência mesmo sem sentir? Tem como, Carol? Tem como. A vida com Deus, ela é uma disciplina. Você vai se aprofundando cada vez mais no Senhor, você vai se relacionando cada vez mais com o Senhor, você vai se alimentando cada vez mais do Senhor e, consequentemente, você vai se fortalecendo espiritualmente, aumentando a sua fé. E existe sim algumas estratégias para você se manter firme ali em obediência, mesmo sem estar sentindo, mesmo sem estar vendo nada acontecer. A primeira estratégia é você seguir a palavra de Deus todos os dias. Esse livro aqui é o próprio Deus falando conosco. Eu creio que toda a direção para cada área da nossa vida que a gente precisa estar nesse livro aqui. Então siga a palavra do Senhor todos os dias. Confronte, toda vez que você sentir algum desânimo, confronte de acordo com o que a palavra de Deus fala. Pode parecer que não está acontecendo nada, mas aquela palavra ela está penetrando no seu coração. E se o seu coração for um solo fértil, a semente que vai cair, ela vai florescer lá na frente e vai trazer resultado para a sua vida. A segunda forma de praticar essa obediência é você orar, mesmo sem você entender e até mesmo sem vontade. E escute isso aqui, com Deus você não precisa fingir, você não precisa usar de religiosidade. Quando você for orar, faz o que Mateus 6,6 diz. Ele diz aqui, ó, Mateus 6,6. Quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta, que o Pai que está em secreto, ele te vê em secreto. Ou seja, o Senhor, ele vê o seu coração para ver se as suas palavras estão condizentes com aquilo que você está sentindo. Para Deus, não adianta você sorrir se o coração está falando outra coisa. Isso a gente faz, o ser humano faz, quando quer fingir algo para alguém, mas com Deus você não precisa fazer isso. Então, toda vez que você for orar, tá sem vontade de orar, ora a si mesmo e fala ao Senhor: Pai, eu tô aqui por obediência, porque eu tô sem vontade de orar, eu tô desanimada, eu não tô vendo as coisas acontecendo. Pai, me fortalece, traz refrigério para minha alma, me dá uma injeção de ânimo. Comece a derramar sobre o Senhor a verdade, quem você é de verdade. Outra forma de você praticar a obediência é confiar no Senhor, é saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que você não esteja vendo as coisas acontecendo, obedeça. E você obedece como? Confiando em Deus, sabendo que a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, as suas finanças, as suas emoções, está tudo sob o controle do Senhor. Então, escute isso aqui. Se você está se sentindo fraca espiritualmente, seu coração está vazio, você está ferida, tem coisas ainda que machuca você dentro de você, saiba que a obediência é uma das melhores formas de você se fortalecer e se aproximar de Deus espiritualmente. Deus, ele não zomba de um coração sincero, ele não brinca com os seus sentimentos e o inferno não tem poder sobre uma filha obediente. Se você acha que precisa se aproximar mais do Senhor, passar por um processo de cura com Deus, cura das suas emoções, resgate da sua identidade, se você quer aprender a jejuar da forma correta, orar por um propósito na sua vida, restaurar algo na sua vida, seja sua família, seja algo nas suas finanças, restaurar você por dentro. Eu quero que você conheça o meu discipulado, o Restauradas. É um processo que a gente vive com Deus em 4 fases: identidade, resgate da identidade, cura das feridas, restauração e intimidade com o Espírito Santo. Lá dentro a gente participa do quarto de guerra, que são encontros semanais para se encontrar, para jejuar juntas, para trazer direção espiritual para a sua vida. É um mover muito forte. Ali a gente chama a atenção de Deus, a gente traz o céu para a terra, e isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu vou deixar o link do discipulado aqui embaixo para você conhecer, se você está sentindo que é o tempo que Deus está chamando você para viver um processo mais perto dele, para ficar mais
mais íntima, se relacionar mais com Deus, aprender a obedecer ao Senhor e a ouvir a voz dele e a direção que ele tem para a sua vida. Eu espero em nome de Jesus que esse vídeo tenha falado com você, que tenha trazido clareza para a sua vida, que você possa entender que a obediência é uma chave que abre portas que nenhuma outra chave abre, mas que para isso você precisa se posicionar e decidir obedecer ao Senhor. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família e que Deus abençoe grandemente o seu coração. Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.